Olá, bom ter você em mais um vídeo. Hoje eu tenho o prazer em receber aqui Chico Penteado, um ufólogo extremamente famoso no Brasil, já teve em vários programas de TV, para a gente conversar sobre hipnose e ufologia. E o Chico ele tem vários casos aqui em relação à hipnose e ufologia, e ele vai trazer agora alguns aqui para você. Chico, você estava conversando comigo sobre o David Jacobs, sobre o trabalho dele utilizando hipnose, fazendo investigação ufológica. Fala um pouco para o pessoal que está assistindo a gente, como que é o trabalho do David Jacobs. Perfeitamente, Eduardo. É o seguinte, a ufologia é a mesma nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, tá? Os casos são parecidos, é tudo muito parecido. Então existe um papa da ufologia que a gente chama de David Jacobs. Ele escreveu aquele livro A Vida Secreta e a Ameaça. É um dos poucos livros de ufologia que foi publicado no Brasil, como John E. Mack, Abduções também, algumas coisas do Whitley Strieber. Mas assim, eu particularmente gosto muito do Dr. David Jacobs. Ele se especializou nos Greys, naqueles cabeçudos de olhão, né? E no experimento reprodutivo que eles fazem. Eles colhem óvulos e sêmen de humanos para fazer híbridos, os tais Essassani, que se chama, é um nome que foi dado, baseado em canalizações e coisas assim, do que seria uma mistura de Grey com humano. E qual o propósito disso ninguém sabe exatamente, mas a coisa se repete pelo mundo afora. E o David Jacobs, ele se especializou em hipnose, ele sabe fazer hipnose, para pegar mulheres. No caso dele, ele escolheu o sexo feminino, só mulheres que foram pegas para retirada de óvulos. Ele entrevistou 67 mulheres, que ele compilou no livro dele, contando esse padrão de abdução Grey, que é diferente dos outros extraterrestres. O Grey ele tem um ponto focal. O ponto focal dele é a tal da abdução reprodutiva, da coleta de material genético humano, né? Ciência sexual genética. Então ele vai lá e essas mulheres sempre tem a mesma história: insônia, medo do escuro, medo de ficar sozinho, alguns problemas na esfera sexual, medo de dirigir carro sozinho, medo de animais com olhos pretos como veados, rato, esquilo, né, que tem aquele olhão preto. E aí o David Jacobs sempre chegava na situação de uma noite mal dormida, estranha, que a pessoa não lembrava o que aconteceu, não sei o que. Batata, era abdução Grey, e ela tinha horror daquele, elas ficavam apavoradas com aqueles olhos, que são olhos pretos, grandes, parece um óculos Ray-Ban, né? Preto, assim, totalmente preto. Isso é, pra mim, o livro de ufologia mais consistente e mais bem pesquisado já feito, totalmente baseado no hipnose, né? Mas tem que ser aquela hipnose precisa, né? Ou seja, ele utilizava a hipnose para trazer as memórias que não estavam com fácil acesso da consciência das pessoas que haviam passado por essa experiência, correto? Exatamente, porque o Grey e o extraterrestre, de uma forma geral, ele tem uma coisa que chama apagamento de memória. Ele edita a sua memória. Então, você não lembra daquele evento. Às vezes muitas pessoas lembram de uma nave chegando, ou uma nave indo embora, mas eles não lembram do que aconteceu durante. Por exemplo, a nave veio e foi embora, não aconteceu nada. Muitas vezes a pessoa fala isso, mas eu fico a pulga atrás da orelha. Não aconteceu nada mesmo? Porque muitas vezes aconteceu. Ela foi abduzida e eles dão um comando, acho que hipnótico eu posso chamar, para assim: esqueça isso, esqueça esse evento, você não vai lembrar que isso te aconteceu, né? E aí ocorre aquele fenômeno que a gente chama de missing time, o tempo perdido. O indivíduo não lembra que foi abduzido e não sabe o que aconteceu naquela hora, naqueles 15 minutos. Às vezes tem abdução curta de 10 minutos, 5 minutos, mas ela
foi pega. Perfeito. E essa questão do missing time, o que é isso? A gente estava conversando sobre isso antes de iniciarmos a gravação e eu até citei um exemplo para ele da pessoa que está dirigindo na estrada 2 horas da manhã junto com a esposa. E aí essa pessoa resolve, vamos supor, acender um cigarro, ela olha no relógio e fala, pô, mas já são 4 da manhã e tanto ele quanto a esposa não perceberam essas 2 horas passarem. Então não é apenas uma única pessoa, são 2 testemunhas do fato do missing time. Essa questão de trazer as memórias através da hipnose é uma coisa que acontece em clínica todo dia para quem faz hipnose clínica, para quem trabalha com hipnose clínica e, claro, tem um trabalho realmente sério. Todos os dias quase aparecem memórias que estavam esquecidas, memórias reprimidas e tudo mais. Posso citar diversos exemplos. Recentemente tive uma reclamação de uma moça que ela não se recordava de nada diante dos 21 anos. Coloquei ela em transe, não conseguia ir nem para 15 anos, nem para outra idade, até que a gente encontrou um ponto traumático chamado transtorno de estresse pós-traumático, que aconteceu aos 21 anos de idade, e a pessoa conseguiu então, depois de trabalhar aquele trauma, se lembrar de toda a infância, toda a juventude que não tinha mais acesso. Então são memórias reprimidas, são memórias que inclusive muitas vezes esquecidas pelo tempo a gente consegue trazer de volta em clínica. A atuação da hipnose forense, uma das atuações da hipnose forense é você trazer as memórias de testemunhas, de pessoas que presenciaram cenas, crimes, que não conseguem mais se recordar. E então, em clínica, utilizando a hipnose forense, a gente consegue trazer essas memórias. Estávamos conversando também sobre uma hipnóloga muito famosa que, ao invés de trazer essas memórias, ela induz memórias falsas. Uma hipnóloga muito famosa que atua aqui em São Paulo e isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos nos cursos da Academia da Hipnose. Muito cuidado para não induzir memórias falsas. Quando a pessoa está em transe hipnótico, ela fica altamente sugestionável. Qualquer pergunta pode trazer uma memória falsa, pode induzir uma memória falsa. E então, por exemplo, ao invés de perguntar você está acompanhado, que é uma afirmação de que a pessoa está acompanhada, você deve perguntar você está só ou está na companhia de alguém. Quem acompanha meu canal, as sessões de regressão de vidas passadas que eu faço, já viu esse tipo de ocorrência. E se você ainda não viu, eu fiz uma regressão de vidas passadas com uma moça que percebeu que ela havia vivido em outro planeta. Se você quer assistir, clica nesse link que está aparecendo agora aqui em cima. E sobre a indução de memórias falsas também, a gente estava conversando sobre a indução de memórias que é feita por extraterrestres no sentido de fazer com que a pessoa tenha uma memória trocada, não só apagada, mas também a possibilidade de trocar memória. E você estava comentando comigo sobre uma vez que você estava na estrada. Conta agora para o pessoal que está acompanhando a gente. Eu tenho uma experiência, eu tenho mais de uma experiência pessoal de troca de memória, de ilusões implantadas por ETs, né? Eu estava na estrada uma vez com a Roseli Vaz de Lima, que era a minha UFO sócia, chamo, e a gente tinha feito uma vigília ufológica que aliás não tinha dado nada, e a gente estava na estrada e de repente a gente se viu numa outra estrada. Aquela estrada que a gente costumava percorrer era muito rústica. E de repente a gente começou a ver umas cerquinhas tipo americana, aqueles pauzinhos brancos, sabe? E aí eu olhei para aquilo e falei assim, ué, mas é uma chácara, entendeu? Muito bem cuidada. E aí a Roseli falou assim para mim, Chico, você tá vendo o que eu tô vendo? Eu falei assim, o que você tá vendo? Eu tô vendo uma cerquinha americana. Eu falei assim, tô vendo uma cerquinha americana. E a gente reparou que aquele padrão de condomínio, assim, não tinha naquele lugar, entendeu? E aí eu falei assim, acho que a gente está num lugar diferente, a gente não está na nossa estrada normal. E no que ela falou isso, foi tum! E a gente voltou, assim, um piscar de olhos, estava de novo na estrada normal. Que é uma estrada de terra bem rústica, bem de roça. E aí a gente sabe que, quer dizer, quem manja de ufologia sabe que isso, 99% de chance, ou 100% de chance, o ET implantou uma filmagem. Eles filmam uma coisa qualquer e plantam na sua cabeça, e você substituindo os minutos ali da abdução e colocaram a filmagem errada, entendeu? De um outro lugar, que pode ser num outro estado, até num outro país, entendeu?
e de repente eu me vejo numa praia, mas eu não tô, entendeu? Num deserto do Saara, ou, entendeu? Porque os caras, eles erram muito, eles são falíveis. Então, assim, eles colocaram pra mim uma imagem de uma estrada que não era a nossa estrada, né? E isso é implantação de memória. Às vezes você tem um missing time que você simplesmente, como foi o caso da Betty Barney Hill, né? Que eles estavam no Canadá, de repente eles já estavam nos Estados Unidos, entendeu? Em 5 horas eles já tinham mudado de país, né? Quer dizer, o ET devolveu o carro em outro lugar, 5 horas mais tarde, eles não lembravam nada, eles em 1 segundo eles tinham mudado de país, né? Ou de estado, ou de cidade, sei lá, eles estavam em outro lugar totalmente diferente, né? Então tem essa que você simplesmente não sabe o que aconteceu, ou tem aquela que você tem uma memória falsa, uma memória meio sonho. Algumas pessoas se veem em supermercado, se veem num lugar que elas não sabem muito bem, elas pensam, mas eu não lembro de ter feito isso. É uma confusão mental qualquer, entendeu? No meu caso ali do dia da Roseli, eu até hoje não sei o que aconteceu naqueles, sei lá, 10 minutos, 5, 10 minutos que a gente estava na estrada absolutamente errada, né? É um mistério para mim, até hoje não abriu aquilo, né? É muito difícil, porque assim, eu ainda lembro da estrada que não é a estrada, entende? Não me vem outra coisa à cabeça. Entendeu? É muito doido. E isso daí é uma coisa que aconteceu com você e com a Roseli. Simultaneamente. Então, fica claro que a gente tem 2 testemunhas aí do caso. Então, é um caso isolado. E a parte investigativa da hipnose, chamada hipnose forense, permite você elucidar esses eventos que não ficam claros para a mente consciente. Muitas vezes, esse tipo de trabalho é feito para ajudar a livrar a pessoa de transtornos como depressão, transtorno de ansiedade, toque. Periodicamente vão surgindo memórias reprimidas, memórias que não estavam mais acessíveis pelo consciente. E o que é memória reprimida? É aquela memória cujo conteúdo seria muito traumático para o consciente lidar, então ele é apagada. Essa memória ela é apagada e então fica sem acesso do consciente, mas fica armazenada ali no subconsciente, precisando ser tratada. Muitas vezes esse processo de apagar a memória é feito pelo próprio sujeito, que para não precisar lidar com aquilo, ele acaba apagando, mesmo que de forma inconsciente, e deixando então essa memória fora do alcance do consciente. Isso é muito comum, isso acontece em transtorno de estresse pós-traumático. Aqui em cima está aparecendo agora um filme maravilhoso que fala sobre isso, que fala sobre o tratamento de soldados norte-americanos após a guerra, de trazer de volta memórias que estavam reprimidas. Recomendo que você também assista esse filme. E em relação à estrada, deixe-me fazer uma pergunta, que é passar por um processo de regressão para a gente entender o que aconteceu naquela estrada. Podemos tentar, vamos ver. Tentar não vamos fazer. Aí tá, aí pode ser. Quero, muito. Então, no próximo vídeo eu vou colocar o Chico Penteado em transe para você ver o que aconteceu nesse dia na estrada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.